Olá, queridos. Vamos para mais um Maná Diário. Eu gostaria de meditar com você neste devocional a respeito da vida eterna e a respeito da morte eterna também. Quando a gente para pensar sobre esse assunto, a gente percebe que esse não é um assunto simples, fácil de falar, de lidar. Tem algumas pessoas, por exemplo, que têm medos, tem alguns medos. Algumas pessoas que têm medos incomuns, outras pessoas que têm medos diversos. Quando a gente para analisar a respeito da morte, a gente percebe que a morte é um assunto que ela traz um certo terror, um certo temor para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem um certo medo quando fala da morte, quando pensa sobre a morte. E eu gostaria de meditar com você em um texto lá do Evangelho segundo João, capítulo 11, verso 25 e o verso 26, que diz o seguinte: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só, queridos, Jesus disse essas palavras depois que ele foi se encontrar com Lázaro, que ele encontrou morto. E essas palavras foram ditas diretamente para Marta, porque Marta diz o seguinte: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela falou isso crendo naquilo que ela tinha visto no ministério de Jesus. Jesus tinha curado muitos doentes, Jesus tinha dado saúde para muitos enfermos, Jesus tinha restaurado a vida de muitos. Só que eles ainda não tinham tido a experiência de saber, de ver que Jesus, ele era também Senhor sobre a morte. Então ela disse: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz isso: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você acredita nisso? Ele diz isso, ele pergunta a respeito disso para Marta. Queridos, eu trouxe essa reflexão para a gente pensar nesse assunto, porque hoje eu recebi a notícia de que um parente meu ele veio a falecer. Estava doente e veio a falecer. Tive a oportunidade de conversar com ele, de orar com ele antes dele falecer. E quando eu estava conversando com ele e conversando também com uma outra pessoa que estava próximo da gente, eles estavam falando sobre a vida, sobre a morte, dizendo o seguinte: olha, eu me preparei tanto para tantas coisas da minha vida e eu acredito também que o ser humano tem que se preparar para a morte, porque a gente um dia vai morrer. Nós temos uma confiança de que Cristo, ele é o Senhor sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte. Mas se Cristo não voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, um dia todos irão passar por esse processo. Tem pessoas que não têm medo da morte em si, mas têm medo do momento da morte, porque é algo obscuro, é algo desconhecido para a gente. Nós experimentamos a morte, ou o ser humano experimenta a morte somente naquele momento. Então não existe alguém que experimentou a morte e voltou para dar um relato detalhado sobre a sensação, sobre a experiência, dizendo se é bom, dizendo se é ruim. Então o ser humano ele tende a ter medo do momento da passagem. Mas eu gostaria de lembrar a você que o nosso Senhor Jesus, ele é a ressurreição, ele é a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Aquele que acredita em Jesus, ainda que passe pela morte, ele vai viver. Então essa é a esperança que Jesus ele traz para a gente com relação à morte, com relação a esse inimigo que tanto traz terror para a humanidade, a esse inimigo que veio como consequência do pecado aqui no mundo. Então, queridos, é importante que você pense sobre isso, é importante que você analise sobre isso. Não quero que você fique com esse assunto pensando a respeito, trazendo questões negativas ou questões difíceis para você refletir como uma questão filosófica. Não, queridos. Eu quero que você fique com essa palavra de que Jesus, ele é o Senhor sobre a morte também. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Tem um ditado que diz que
existe solução para tudo, só não existe para a morte. Eu digo, à luz dessa palavra, que existe sim a solução para tudo, até para a morte. Pois Jesus, Ele é a ressurreição, Jesus, Ele é a vida. Então não fique atemorizado diante da morte, não fique atemorizado diante desse grande inimigo que para Cristo Jesus é nada, porque Ele é Senhor sobre tudo. Então gostaria que você pensasse sobre isso. Pensasse sobre isso, refletisse sobre isso, porque o Senhor Jesus, Ele tem vida para nos dar. E vida além dessa vida, ainda que morra, viverá. Um dia, todos nós vamos passar por esse processo. Um dia todos os homens e mulheres irão morrer. Mas é importante que você pense a respeito disso. Que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus vai viver eternamente, vai ter a vida eterna. Então se apegue cada vez mais a Jesus, confie cada vez mais a Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos ajude a ter uma visão bíblica com relação à morte, a ter uma visão bíblica com relação a esse assunto, Deus, a ter uma visão bíblica com relação a quem Cristo é sobre a morte. Nos ajude, ó Deus, a se apegar cada vez mais a Cristo. Não permita que nada que exista nesse mundo traga temor, traga medo, traga incerteza para nós. E quando por acaso vier essas dúvidas, essas incertezas, que possamos nos apegar a Cristo, ó Deus. Ó Senhor, nos ajude a confiar plenamente em Cristo Jesus, as nossas vidas, mas também confiar os nossos últimos dias, a nossa morte. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos.